Boa noite, está no ar o programa Em Off de hoje. Nós vamos conversar com o cientista político e professor do Núcleo de Estudos Eleitorais da Universidade Federal de Pernambuco, Eli Ferreira. Professor Eli Ferreira, muito obrigado então pelo seu atendimento ao convite da nossa produção. Eu queria começar a discutir a questão do modelo atual, o modelo político do Brasil. Ele é o melhor modelo para o nosso país hoje? Boa noite, Mário. Boa noite aos telespectadores. Primeiro, eu só quero agradecer o convite de estar aqui, um privilégio estar participando do programa. O nosso modelo ele precisa de sofrer ajustes. E na medida que a democracia vai amadurecendo no nosso país, é necessário que determinados ajustes sejam feitos para que esteja antenado com todo o contexto social e cultural do nosso país. E que ajustes seriam esses, professor? É necessário se rever, hoje há uma cobrança muito grande da população em que exista, por exemplo, celeridade em julgamentos de condenações de candidatos. E aí com o projeto Ficha Limpa, a Lei Ficha Limpa, está tentando mostrar essa celeridade. O problema é quando essa celeridade atropela todo um rito processual. É necessário que essas coisas ocorram, mas tudo dentro da legalidade. Muitas vezes há uma pressa do legislador em querer dar uma satisfação à população, mas fere alguns princípios, e princípios esses que são inegociáveis ao bom andamento da democracia. Agora, o que é que falta para isso, professor? Falta estrutura, falta vontade política? O que é que falta especificamente para que o nosso modelo político seja um modelo eficiente? Ou ele é eficiente? As duas coisas. Falta estrutura, nós temos dificuldades imensas, basta observar o número de pessoas que são convocadas para trabalhar como fiscais em período das eleições. Eu estou falando da questão da justiça, que estão aí antenados, estão sendo preparados para acompanhar a propaganda que vem a ser ilegal. É um número insignificante em relação à proporção de candidatos que se tem. Do outro lado, além dessa questão da ausência de uma instituição mais organizada, o nosso país precisa acabar com a ideia de estar copiando modelos. A gente tem que encontrar caminhos que estejam adequados com a nossa realidade. E que modelos são esses que nós copiamos? Por exemplo, se criou no Brasil uma frase que hoje é menos comum, mas ainda existe por trás do imaginário popular. Aquilo que é bom para os Estados Unidos é bom para o nosso país. Nem sempre. A realidade norte-americana é completamente diferente da nossa. A formação da colonização americana foi bem diferente da nossa. Então, são culturas diferentes, costumes diferentes, tradições diferentes. É necessário que a gente encontre um caminho que esteja bem mais adequado à nossa realidade. E a estrutura política norte-americana não é diferente da do Brasil hoje? É sim, só que hoje nós assistimos que há cada vez mais uma espécie de cópia, de se querer trazer para aqui ideias que foram aplicadas lá, esquecendo que a realidade nossa é bem diferente. Por exemplo, quando se trata aqui de uma questão da fidelidade partidária, de que a perda do mandato, que o mandato pertence ao partido. Coberto de razão, sempre entendi que é assim. Por quê? Porque lá você tem candidaturas independentes, aqui não tem. Se não tem candidaturas independentes, se você tem que ser filiado, então o mandato pertence ao partido e não ao candidato. Por outro lado, lá você tem uma forma muito clara, visível, de conteúdos programáticos e de disputas eleitorais em cima dos partidos, dos programas. Aqui não. Aqui você tem votos personalistas, as pessoas partem para votar em um candidato que está muito mais atrelado com a identificação pessoal do que com aquilo que ele defende. Bom, então é errôneo essa tentativa de se copiar o modelo norte-americano quando nós somos totalmente diferentes no aspecto cultural, por exemplo? Com certeza. A gente não pode estar querendo, não é que a gente vai banir tudo que vem de lá, mas aquilo que tem uma certa semelhança com a gente deve ser aproveitado. Quando não, não tem por que a gente estar querendo forçar ao eleitor brasileiro a aceitar determinadas coisas que não tem nada a ver com a nossa realidade. Existe hoje um modelo no mundo, um modelo político que seja mais parecido com o do Brasil? Não, cada país tem sua peculiaridade. A América do Sul como um todo tem uma grande semelhança, mas nós precisamos amadurecer muito, muito. E aí eu sei que o telespectador talvez não pode gostar, principalmente por conta da rivalidade que é muito grande entre nós e a Argentina. Mas quando você vê a questão política na Argentina, você tem muito mais clareza de como funciona lá, da cobrança, da participação popular. Basta nós observarmos, Mário, que nós não temos um partido centenário neste país. País vizinho a nós tem partidos com 100 anos de história. Nós não temos um aqui nesse país. E por que nós não temos? Primeiro porque muitos foram criados
para satisfazer desejos momentâneos de determinados grupos. Eles não nasceram do desejo natural do povo. E outros porque eles não suportaram a determinados golpes que ocorreram no país. O mais perto nosso foi o ato institucional número 2, com o golpe 64, que dissolveram todos os partidos políticos que nós tínhamos. Uhum. Bom, mas temos também projetos no Chile, por exemplo, né? E o Chile parece que vem dando certo, né? Não seria um modelo parecido com o nosso e que poderia dar certo no nosso país também? Mas a gente tem um problema aqui, que é o famoso dom sebastianismo. Não é? O discurso messiânico na política nossa ainda é muito forte no imaginário popular de que uma pessoa vai salvar o país. Ou o discurso de que Deus é brasileiro. Isso é muito comum. Aqui as coisas acontecem e muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas ao final vai dar tudo certo porque Deus é brasileiro e vai salvar o nosso país. Não, não é bem assim. E a população tem que ter consciência de que a transformação social ocorre de uma participação como um todo, e não apenas de um salvador. E a gente aqui gosta muito disso, aquela ideia do Dom Sebastião, que vai ressuscitar e que vai salvar toda uma nação. O senhor está elogiando o modelo político da Argentina, que poderia funcionar bem em nosso país. Mas fora da América do Sul, no mundo como um todo, há um modelo que seja exemplo? Acho muito avançado, mas muito distante da nossa realidade, é a Suíça. A Suíça tem um modelo bastante significativo quando, por exemplo, você tem áreas distintas, pastas ministeriais distribuídas por cada grupo político, por cada partido que administra. Aqui a gente precisaria avançar muito para ter esse tipo de leitura, mas esse tipo de leitura que se tem na Suíça, esse modelo que tem na Suíça, é graças principalmente ao século XVI, da influência do pensamento de Calvino dentro de Genebra. E dentro desse modelo que nós temos hoje aqui, já que não é o ideal, o que fazer para melhorar ou para amenizar essas questões? É interessante porque muita coisa se discute em relação à reforma política e muitas vezes é apresentado à população como se fosse algo novo. Na realidade é uma tentativa de trazer algo que já esteve nesse país. Por exemplo, se reclama muito do voto proporcional lista aberta, de que pessoas que têm uma votação bastante insignificante, mas que conseguem se eleger por conta do quociente eleitoral. Nós temos exemplos claros. Claros disso. E muitos dizem assim, o ideal seria os mais votados. E aí muitas vezes é apresentado o eleitor como se essa questão do voto majoritário para todos os cargos fosse algo novo, quando na realidade não é. No Brasil já houve um período da República Velha quando se escolhia o mais votado para todas as esferas, desde o vereador até o senador. Mas hoje não. Hoje nós temos um modelo diferente e às vezes é apresentado à população como se essa questão do voto majoritário fosse apresentado a todos, fosse algo novo, quando na realidade não é. O que a gente precisa? Precisamos, antes de tudo, ter uma boa formação política. E isso só se faz com a educação de qualidade, que o cidadão tenha consciência do seu papel. Basta a gente observar. Há um estudo feito por um cientista político já falecido, Olavo Lima Júnior, onde ele mostra, de 82 a 88, os partidos no Brasil, eles crescem em determinadas regiões em onde existe uma liderança política local. Ele mostra claramente que em 82 o PDS era o partido mais forte da Bahia, por conta de Antônio Carlos Magalhães. O PDT era o mais forte até 86, até 88, no Paraná, por conta de Jaime Lerner. Então você vê claramente... Ou no Rio, por Leonel Brizola? Por Leonel Brizola. Então você vê que os partidos, eles vivem na sombra de uma liderança, quando na realidade deveria ser ao contrário. A liderança política deveria viver à sombra do partido político. Então o senhor tece uma crítica indireta aí à proporcionalidade hoje, que faz com que, por exemplo, pessoas que têm uma votação menor do que outras entrem e um que teve uma votação maior não entre, por conta da proporcionalidade. Há quem diga que esse é o modelo ideal para o Brasil. Há um cientista político no Rio de Janeiro, chamado Jairo Nicolau, que ele acha esse modelo o modelo ideal. Eu não concordo. Eu sou a favor de que deve ser os mais votados. Porque eu não entendo você ter representatividade com uma votação inexpressiva. A gente já teve